Salmo 70, um pedido de libertação dos perseguidores. Vamos hoje aprender mais? Devocional Kairos. Agora é tempo da Palavra de Deus. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido irmão, querida irmã. Que bom ter você aqui mais uma vez. Vamos hoje continuar aprendendo aqui no estudo dos Salmos, agora já no Salmo de número 70. Quando nós nos sentimos envergonhados, humilhados, ameaçados, nós podemos contar com este salmo, usar este salmo para inspirar as nossas orações e clamar a Deus por socorro. Este salmo de número 70 é uma oração urgente de Davi, que estava clamando a Deus, pedindo para que Deus o livrasse dos seus inimigos. É um pedido de livramento ao Senhor. Ele pede para que Deus o resgate. A sua situação era terrível, a sua situação de sofrimento era profunda, então ele ora a Deus como um justo, como alguém que confia a Deus, pedindo para que Deus traga esse livramento sobre a sua vida. Você vai perceber também que este salmo é semelhante ao Salmo 40, principalmente do verso 13 até o verso 17. Eu mais uma vez separei este salmo em três partes e são as seguintes. O verso 1 e o verso 2, o clamor urgente por socorro. Verso 3 ao verso 4, um pedido de justiça contra os inimigos. E o verso 5, a confiança no Senhor como única esperança. Vamos então colocar aqui o texto em tela. Vamos lá. O verso 1 e o verso 2, diz aqui o salmista: Livra-me, ó Deus, apresenta-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Então o salmo começa com um pedido de socorro diante de Deus. Então no verso 1 primeiro, ele fala da pressão do sofrimento, de como o sofrimento está sobre a sua vida. Davi sente o perigo que está ali ao seu redor e ele precisa de uma ação imediata de Deus. Mas não só isso, no verso 2 também, ele pede a derrota dos seus inimigos. O desejo aqui do salmista no verso 2 é que aqueles que buscam a sua ruína, aqueles que estão desejando o seu mal, eles sejam confundidos, eles sejam envergonhados. Então ele pede a intervenção de Deus aqui, primeiro nesse verso 1 e também nesse verso 2. Mas perceba que é um clamor urgente, é um clamor imediato a Deus. E o que nós aprendemos aqui com esses versos 1 e 2? Em primeiro lugar, é que nós podemos clamar a Deus com urgência. Nós podemos chegar à presença de Deus e clamar com pressa. Isso não ofende ao Senhor de forma alguma. Há esse espaço em Deus para nós clamarmos com urgência. Senhor, eu preciso do seu socorro, eu preciso do seu agir. Filipenses capítulo 4, verso 6 está escrito: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então, querido irmão, querida irmã, há esse espaço para nós buscarmos esse socorro em Deus. Mas ainda há também uma segunda verdade, a verdade de que os inimigos do justo não prevalecerão. Davi mostra aqui com o seu pedido de que haverá um juízo de Deus sobre a vida daqueles que oprimem o justo, sobre a vida daqueles que trazem sofrimento sobre a vida do justo. Inclusive o Salmo 37, verso 12 a 13, diz o seguinte: Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Então não se preocupe, querido irmão, querida irmã, com aqueles que perseguem, com aqueles que fazem maldade. Há um juízo de Deus sobre a vida daqueles que insistem no caminho da desobediência. Mas aprendemos também aqui neste verso 1 e 2 que a nossa confiança ela deve estar na soberania de Deus. Perceba que Davi, ele dirige ao Senhor a sua confiança, ele clama a Deus por socorro, é a Deus que ele pede para intervir na sua causa com urgência. Nos lembrando também do texto de Isaías, capítulo 40, verso 31, que está escrito: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A sua confiança está plenamente em Deus? Vamos então à segunda parte deste salmo, o verso 3 e também o verso 4. Aqui o pedido de justiça contra os seus inimigos. Veja o que ele diz. Verso 3 e também o verso 4. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Mais uma vez aqui Davi continua clamando a Deus contra os seus adversários, para que eles sejam frustrados,
sejam confundidos. E aqui nós enxergamos mais uma vez uma oração imprecatória, né? O pedido de que a derrota venha ali sobre os seus inimigos. No verso 3, ele fala da exposição da maldade, né? Ele expõe aqui essa maldade dos inimigos. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim, ou seja, ele fala da zombaria, ele denuncia que eles estão zombando da sua vida, estão trazendo perseguição sobre a sua vida, sofrimento sobre a sua vida. Mas no verso 4, ele fala da vida do justo. Há uma diferença, né? Enquanto os ímpios eles serão envergonhados, os justos, aqueles que esperam em Deus, aqueles que buscam em Deus, eles exultarão de alegria, eles proclamarão a sua grandeza, enquanto o ímpio será derrotado ali no seu caminho de desobediência, sofrerá na sua desobediência, o justo, aquele que confia em Deus, será honrado, será abençoado. E o que nós aprendemos aqui com este verso 3 e também o verso 4? Em primeiro lugar, que a justiça pertence ao Senhor. A justiça, querido irmão, querida irmã, não está reservada a nós, mas a perfeita justiça está na presença de Deus. Como eu já disse em outros estudos, Romanos capítulo 12, verso 19, está escrito: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então perceba que Davi ele pede para que Deus manifeste justiça, porque a justiça pertence a Deus. Mas ainda aprendemos também que aqueles que confiam no Senhor serão honrados, aqueles que confiam em Deus serão abençoados, assim como ele mesmo diz aqui no verso 4. E ainda aprendemos que o nosso propósito deve ser glorificar a Deus em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. A nossa prioridade maior deve ser engrandecer o nome de Deus. O nosso alvo maior é a glorificação do nome do Senhor. E assim Davi o fazia. Vamos então à última parte deste salmo, o verso 5. Aqui nós encontramos a confiança no Senhor como única esperança. Por isso ele diz: Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Então nós percebemos aqui o salmista terminando este salmo com um reconhecimento total da sua dependência de Deus. Então ele depende completamente de Deus. Primeiro, com a sua humildade diante do Senhor, é o que nós percebemos na parte A do versículo, onde Davi reconhece a sua fragilidade e necessidade diante de Deus. Por isso ele diz: sou pobre, sou necessitado. Perceba como é a oração de um justo, muito diferente, né, da oração daquele que se auto-justifica. Deus, eu sou muito bom. Deus, eu fiz tanto bem. Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou perfeito, eu sou bom. Eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Não. Uma oração do justo é essa, uma oração de humildade. Eu sou pobre, sou necessitado, venha ao meu favor. Mas ainda na parte B, ele fala da suficiência de Deus, quando ele reafirma que Deus é o seu único refúgio. Deus é o seu libertador. É o que ele diz na parte B, finalizando o salmo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, Senhor. Não te demores. E o que nós aprendemos aqui neste verso? Primeiro, que nós devemos reconhecer a nossa dependência de Deus. Deve estar claro em nossa mente, em nosso coração, que nós dependemos de Deus. Nossa vida está sob o governo do Senhor. João capítulo 15, verso 5 está escrito: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tem até um cântico desses aí, pentecostais, que fala assim, que se tirar a tomada, não acontece nada, não prega, não canta, não faz mais nada. Ou seja, a nossa energia, né, a nossa força vem do Senhor. E é uma verdade bíblica, de fato nós dependemos do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas ainda aprendemos, querido irmão, querida irmã, que Deus é o nosso refúgio. Deus cuida de nós. Deus é a nossa rocha forte. Nele nós podemos confiar. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Nós temos que ter essa certeza que em Deus nós podemos confiar, mas não só isso. A oração, ela deve ser contínua. A nossa oração, ela não deve ser coisa de momento, mas a nossa oração deve ser constante. Nós devemos continuamente estar em oração, continuamente apresentando diante de Deus, não só
os nossos pedidos, os nossos clamores por livramento, mas também os nossos agradecimentos. Davi constantemente estava orando diante do Senhor e há em Deus esse espaço para nós clamarmos a Ele. Mas finalizando então o estudo aqui do Salmo de número 70, eu quero antes pedir você para deixar aqui o seu comentário, para você compartilhar esse vídeo com mais alguém, para você deixar o seu like também, porque isso ajuda muito aqui no desenvolvimento e no crescimento do nosso canal. Então assim concluímos aqui o estudo do Salmo de número 70, que nos ensina principalmente que nós podemos clamar a Deus num tempo de angústia, num tempo de sofrimento. Aqueles que confiam em Deus jamais serão envergonhados. Então, confie em Deus, querido irmão, querida irmã. Espero que este Salmo de número 70 inspire as suas orações e o seu louvor a Deus.